É bom saber que Jesus sofreu tanto para salvar a nossa alma, né? Então a gente tem que dar valor a isso. Isso foi o ponto que mais me intrigou. Eu achei que esse tema ficou meio confuso para mim ainda, porque o pastor ele falou que depende das obras, depende da fé. Falou que se a pessoa não tiver contato com a Bíblia, ela depende da fé, ela pode ter contato. Então eu fiquei na dúvida. Se a pessoa fizer uma obra perfeita na terra, na hora de fazer o julgamento, ele pode se salvar. Então eu ainda fiquei na dúvida. Então acho que dito para mim, eu deveria ter que sair daqui, estudar um pouco mais, para me chegar a uma conclusão para mim. Foi a questão da ignorância, que mesmo as pessoas que não conheceram a Jesus, ele vai salvá-las, porque ele vai fazer na medida do seu conhecimento, né? E diferente que eu vi por aí pessoas indignadas com outras religiões, com outras culturas, mas a gente tem que ver que Jesus, ele é justo, né? Você quer ser salva? Com certeza. Acho Faz que é o... diferença pra você? Nossa, total. Acho que é o sonho de todo mundo, né? Mas a gente tem que fazer por onde? Sim, quem não quer ser salvo? Eu acho que todos querem ser salvos, mas são poucos que seguem o caminho correto. Quero muito ser salva e a gente sabe que Cristo está voltando e estamos nos preparando, pelo menos tentando nos preparar para a volta de Cristo, né? Olá, amigos da Novo Tempo. É um prazer para nós estarmos juntos mais uma vez para mais um programa Bíblia Fácil. Semanalmente esse programa procura estudar temas da Palavra de Deus, descobrindo a vontade de Deus para a nossa vida e os eventos que terão lugar ainda em nosso planeta antes do maior de todos os acontecimentos, que será a volta de Jesus. Em particular, o tema de hoje toca ao nosso coração, porque nós iremos falar a respeito do perdão. Nós entendemos que esse assunto interessa a todos nós, porque quer seja para com Deus ou para com o semelhante, nós cometemos falhas e precisamos agora buscar o perdão não só do próximo, como de Deus. Como se processa o perdão na esfera humana e como se processa o perdão na esfera divina? Esse é o assunto que hoje nós iremos estudar. Eu convido você a tomar a sua Bíblia e juntos participarmos desse estudo, que é o momento de ouvir a voz de Deus. Já estamos aqui prontos para começar com os nossos 10 convidados. Hoje pela manhã vários aqui caminharam e nós estamos percebendo de que o cuidado com o corpo físico nos habilita a termos uma mente melhor a vida espiritual, e isso a gente está sentindo. Eu queria saber aqui de alguns de vocês que caminharam hoje cedo. Luiz caminhou? Luiz, como é que foi hoje a caminhada de manhã e como você está se sentindo para o programa de hoje? Bem, pastor, hoje de manhã acordamos aí 6 horas da manhã, puxadinho, pegamos ali junto com o Gildo, a gente começou a dar uma primeira volta pelo Civisa. Na segunda, na terceira já pus o Gildo para correr junto, porque ele deixou para trás e eu fui. Daí ele falou, Luiz, vai que eu fico aqui, eu vou no meu ritmo. Eu falei, então tá bom. Então foi bem, já estamos se soltando na parte física aqui, tá ficando bem legal. Para quem não estava praticando, para quem está praticando, bem legal manter essa semana, hein? Que bom. Então vejam vocês que nós procuramos fazer aqui uma integração entre o bem-estar, o crescimento físico e também espiritual. E é por isso que hoje nós vamos reservar um tempo agora para tomarmos nossa Bíblia e estudarmos esse assunto que é muito importante, às vezes mal compreendido por muitas pessoas, que é o tema do perdão. Antes, porém, de começarmos, nós vamos buscar a bênção divina para o estudo da sua palavra, ok? Vamos orar então? Bondoso Deus e Pai, nos encontramos reunidos em torno de Tua Palavra. Ao estudá-la mais uma vez, queremos ouvir a Tua voz ao nosso coração. E que esse assunto, que esse tema, o perdão, fique bem claro em nossa mente, para que nós lancemos mão dos mecanismos que o Senhor deixou para nós, para encontrarmos paz com o semelhante e paz com o Senhor. Abençoa-nos a todos nesse estudo, e aqueles que nos assistem e nos ouvem nesse momento, em nome de Jesus te oramos. Amém. O tema do perdão é um tema extraordinário que a Bíblia apresenta. Perdoar não é fácil. Esta é a grande verdade que cedo ou tarde nós nos deparamos com ela. Por isso a necessidade de compreendermos esse assunto à luz da Palavra de Deus. Recentemente eu li uma história
de uma família missionária. Essa família, há alguns anos atrás, se mudou para a República do Palau. E lá eles iriam trabalhar como missionários por 6 anos naquela ilha. Quando estavam há 1 ano e meio trabalhando, uma tragédia aconteceu à família. Um senhor de 43 anos invadiu a casa na madrugada para roubar alguns aparelhos eletrônicos, para vender e custear o seu vício para usar drogas. Enquanto ele pegava os aparelhos, a família acordou e ele, numa reação insana, motivado pela droga, ele matou 3 dos 4 componentes dessa família. Assassinou o pai, a mãe e o irmão mais velho. De toda a família, somente escapou, porque ele achou que tinha matado uma garotinha de 10 anos de idade. Alguns dias depois, 2 mães se encontraram no velório. A mãe do esposo falecido e do assassino. Quando as 2 se encontraram na cerimônia fúnebre, todos os presentes foram surpreendidos por uma declaração de perdão que a mãe que teve o seu filho assassinado emitiu na cerimônia. E ela convidou a mãe do assassino para que se juntassem em oração por aquele homem que tivera assassinado os 3 membros da família. Estava presente nessa cerimônia Tommy Zomengues, que é o presidente da República do Palau. E ele posteriormente fez uma declaração que me chamou a atenção. Ele disse assim: a capacidade da senhora Paiva de perdoar permitiu à nação inteira começar um processo de cura. A atitude dessa mãe ajudou muitas pessoas a olhar além da tragédia e ver que podemos nos perdoar e viver juntos. Que declaração extraordinária! O que o perdão pode fazer por uma pessoa? No ano de 2005, eu tive a oportunidade de ver esta garota, que foi a única sobrevivente da família, num encontro nos Estados Unidos. E ela recentemente publicou um artigo, e ela hoje já está uma jovem universitária, e no artigo que ela publicou recentemente, ela escreveu: estou aprendendo que o perdão não é humano, é um atributo divino. E quando eu a encontrei em 2005, ela fez uma declaração que emocionou a todos nós. Ela disse assim: quando eu me tornar jovem, eu quero voltar para o local onde meus pais foram assassinados. Eu quero ser uma missionária. E eu quero continuar o trabalho aonde o meu pai parou. Que história extraordinária de alguém que soube oferecer o perdão. O perdão possui 2 dimensões. O perdão tem uma dimensão humana, horizontal, e ele possui uma dimensão divina, vertical. Nós precisamos buscar o perdão do semelhante e precisamos buscar o perdão divino. Mas como se processa o perdão? O que a Bíblia ensina a nós sobre esse tema? Vamos ler Salmo 103, versículo 3, onde nós encontramos a primeira passagem que vai nos nortear em nosso estudo a respeito do perdão. Salmo 103, versículo 3, na página 420 do Antigo Testamento. Esse texto responde a uma pergunta: quem somente pode perdoar? Quando nós precisamos de perdão, quem somente pode perdoar? O Salmo 103, 3 declara: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. De quem o texto está falando? De Deus. Quem é o único ser que pode oferecer perdão às nossas falhas? É Deus.
nenhum outro ser pode nos perdoar os pecados senão Deus. Então, numa esfera vertical, quando eu quebro algum dos mandamentos da lei de Deus, quando eu faço coisas que a Bíblia condena, eu devo buscar de Deus o perdão. Quando Cristo veio nessa terra, Ele ensinou algo muito precioso. E em Lucas, no capítulo 5, nós descobrimos este ensinamento de Cristo. Lucas, capítulo 5, iremos ler o versículo 32. Você que nos acompanha em casa está convidado a ler junto conosco esse texto. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Jesus declarou assim: não vim chamar justos, e sim pecadores a quê? Ao arrependimento. Então a obra de Cristo foi vir à terra e convencer as pessoas do seu pecado e chamar os pecadores ao arrependimento. Um outro detalhe, quando Cristo declarou de que Ele veio chamar ao arrependimento, é porque só Ele tem o poder de oferecer o perdão. Só Cristo pode oferecer o perdão. Agora, para receber o perdão divino dos meus pecados, algumas condições devem ser preenchidas. E eu queria falar para vocês sobre 4 condições que a Bíblia apresenta para que eu receba o perdão divino. Então, numa esfera vertical, numa esfera divina, quando eu peco contra Deus, eu preciso do perdão. Mas como que eu alcanço esse perdão? Eu tenho que preencher 4 condições. A primeira condição aparece em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Eu convido você para o finalzinho do Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que está na página 185. 185 do Novo Testamento. Hebreus 11, versículo 6. Assim declara o escritor sagrado: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O autor sagrado começa o texto dizendo assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Então, a primeira condição para nós obtermos o perdão, qual é? É fé, é crer. Crer que Deus existe. Nos aproximarmos dEle com fé, que Ele pode nos oferecer o perdão. Se eu não tenho fé em Deus, se eu não creio na existência dEle, como que eu poderei buscar o perdão dos meus pecados? Impossível. Então, a primeira condição para a obtenção do perdão é crer na existência divina. Qual é a segunda condição? Atos capítulo 3, verso 19. Volta um pouco a sua Bíblia para a página 99. Página 99 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, iremos ler Atos capítulo 3, versículo 19 e descobrimos aqui a segunda condição para se obter o perdão divino. Aqui nós temos um discurso do apóstolo Pedro. E no versículo 19 do capítulo 3, Pedro disse assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A segunda condição qual é? Arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. O que é arrependimento? Se pudéssemos usar uma palavra para definir arrependimento, seria tristeza. O melhor sinônimo que eu encontro para arrependimento é tristeza. Tristeza por algo que eu fiz. Quantos de vocês aqui já não sentiram tristeza por algo que vocês fizeram? Não é verdade? Desde crianças, nós não somos confrontados com certas situações que trazem dor ao nosso coração pelas escolhas que nós fizemos.
Então nós precisamos sentir tristeza por isso que fizemos e confiar que Deus existe para alcançar o perdão. Mas há uma terceira condição ainda, eu mencionei que são 4. A terceira condição aparece bem no finalzinho da Bíblia, em 1 João 1, versículo 9. 1 João 1, verso 9, na página 196. Página 196 do Novo Testamento. João 1, versículo 9. Assim escreveu João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui o texto apresenta uma partícula condicional. Se fizermos o quê? Confessarmos. Se confessarmos os nossos pecados. Então, eu devo crer que Deus existe, eu devo me arrepender dos meus pecados, sentir tristeza por aquilo que eu fiz, e agora eu devo confessar. João está dizendo, se nós confessarmos, Ele é fiel. Quem é este Ele aqui? É Jesus Cristo. Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Então, o perdão dos pecados exige confissão. Eu tenho que dizer para Cristo aquilo que eu fiz de errado, ao buscar o perdão. E chegamos à última condição que Jesus apresentou em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 12, na página 6. Novo Testamento, página 6. O texto que nós vamos ler faz parte da oração de Jesus Cristo, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Dentro desta oração, Jesus ensinou uma 4ª condição que eu devo preencher para alcançar o perdão divino. E em Mateus 6, verso 12, Jesus nos ensinou a orar da seguinte maneira: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como o quê? Temos perdoado ou perdoamos quem? Os nossos devedores. Então a 4ª condição é: eu só posso obter o perdão divino se eu estiver disposto a fazer o quê? Perdoar aqueles que me ofendem. Se eu não tenho disposição de perdoar alguém que me ofendeu, eu não posso também buscar o perdão divino. Então essa é a esfera divina do perdão. E a 4ª condição já toca numa esfera humana. Ou seja, eu também tenho que pedir perdão ao próximo. Mas quando eu devo pedir perdão ao próximo? Quando eu o ofender. Ivan? Quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar? Você lembra de um personagem na Bíblia que fez essa pergunta para Jesus? Quem foi? Pedro. Pedro disse para Jesus assim: Ivan, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Eu devo perdoá-lo 7 vezes? Porque os judeus acreditavam que esse número 7 falava de um número ideal do perdão. E Jesus falou assim: não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7? 490 vezes. Jesus, é claro que ele não disse com o texto de que você deve perdoar 490 e se alguém pecar contra você mais uma vez, você não deve perdoar. Ele usou aqui, né, professor, uma hipérbole. Ele usou uma hipérbole para dizer o seguinte: o seu perdão tem que ser infinito. E outro detalhe, é perdoar a pessoa no mesmo ato que ela cometeu. Se ela cometeu a mesma falta contra você, 490 vezes, você deve estar disposto a perdoar. Porque se eu não perdoar aquele que me ofendeu, como que eu posso esperar que Deus perdoe ao meu pecado? Um detalhe agora. Eu devo confessar meu pecado a Deus, porque todo pecado ofende a Deus. E eu devo confessar o meu pecado ao próximo quando eu ofendo a esse próximo. Mas vou deixar uma pergunta no ar para o próximo intervalo. Quais são os mecanismos que se ensinam hoje em dia que as pessoas podem obter o perdão?
é como a Bíblia ensina? Ou por aí se ensina de uma maneira diferente a busca pelo perdão? E uma segunda pergunta que nós vamos estudar no próximo bloco. Qual é o benefício que eu recebo quando eu ofereço perdão a quem me ofende? E o que acontece quando eu não estou disposto a perdoar? São perguntas que nós iremos responder no próximo bloco do nosso programa. Fique sintonizado com a gente, que em seguida voltaremos. No próximo bloco... Se eu não peço perdão ao próximo, como que Cristo pode me perdoar? E uma outra pergunta, dentro dessa pergunta. Essa tristeza que a gente sente no coração, isso já é um perdão de Deus? Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, no programa de hoje aprendendo a respeito do perdão. Vimos no primeiro bloco que existem 4 condições para alcançarmos o perdão divino. Nós devemos ter fé, crer que Deus existe, sentir tristeza pelo pecado que nós cometemos, nos arrependermos. Devemos verbalizar o nosso erro, ou seja, confessar. E além disso, nós devemos estar dispostos a oferecer o perdão àqueles que nos ofendem. Porque se nós não perdoarmos quem nos ofendem, não podemos esperar também que Deus nos perdoe. Esses detalhes, esses textos e outros mais estão nessa revista que nós oferecemos inteiramente grátis para você. Se você quiser acompanhar o programa Bíblia Fácil com o nosso guia de estudo, basta ligar para nós no 0 Operadora 12 21 27 3121 em horário comercial e enviamos para a sua casa. Ou, se você preferir, acesse o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil, preencha lá um formulário online e enviaremos para a sua casa pelos correios. Você pode participar e também mandar a sua pergunta. Mande a sua pergunta para nós no nosso blog e nós vamos respondê-la para você aqui no programa ou então lá mesmo no blog, se não tivermos tempo para responder todas as perguntas. Finalizamos o bloco passado dizendo de que das 4 condições, a quarta é oferecer perdão a quem nos ofende. Mas eu tenho aqui agora uma pergunta. Sim, querida? Se eu não peço perdão ao próximo, como que Cristo pode me perdoar? E uma outra pergunta, dentro dessa pergunta. Essa tristeza que a gente sente no coração, isso já é um perdão de Deus? Boas suas perguntas. Jesus mesmo foi quem retrucou essa pergunta dizendo o seguinte: se vocês não vão perdoar a quem ofende vocês, o Pai Celeste também não vos perdoará. Essa é uma condição. Agora, essa tristeza que a gente sente no coração por algo que a gente faz de errado, sem dúvida já é o Espírito Santo trabalhando conosco. Agora, a maior dificuldade que a gente tem é, às vezes, fazer coisas erradas e não sentir tristeza por isso que nós fazemos. E quanto mais longe caminhamos de Deus, mais insensíveis nós nos tornamos à voz dele. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, ele diz uma expressão muito interessante. Ele diz que os pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, de forma que ele não nos ouve. Quanto mais nós caímos em pecado, mais longe caminhamos de Deus e mais difícil é ouvir a sua voz. Por outro lado, se há em nosso coração desejo sincero do arrependimento, nós podemos buscá-lo a qualquer momento. E Deus é um Pai disposto a oferecer perdão. E Ele vai trabalhar em nosso coração para nos conceder o perdão. No bloco, terminamos o primeiro bloco falando sobre 2 situações. A primeira delas tem a ver com a condicionalidade do perdão. A segunda, com o benefício que o perdão traz. Antes, Alessandra. É sobre a condição de confissão. Se Deus conhece todos os nossos pecados, por que ainda persiste a necessidade de confessar? Muito boa a sua pergunta. Deus é onisciente, né? Sabe de todas as coisas. Se Ele sabe de tudo, por que eu tenho que confessar? Na realidade, a confissão não é para informar a Deus do ato errado que eu pratiquei. A confissão é para me ajudar no auto-reconhecimento das coisas que eu fiz e da necessidade que eu tenho de viver uma vida em harmonia com Ele. Não é Deus que precisa ser informado do que eu fiz, mas é eu que preciso me conscientizar dos atos errôneos que eu pratiquei. O que acontece hoje é que nós somos muitas vezes ensinados a buscar o perdão em fontes alternativas, em caminhos errados. O perdão só Deus pode oferecer.
E eu devo buscar somente Deus para obter o perdão dos meus pecados. Agora eu quero ler um texto com vocês, em Tiago, para chamar a atenção de vocês por um outro ponto muito interessante. Abre a sua Bíblia em Tiago, está na página 190 do Novo Testamento. Bem no finalzinho da Bíblia, página 190 do Novo Testamento. Tiago capítulo 5, deem uma olhadinha no versículo 16. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados, o quê? Uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, Tiago está dizendo, confessai vossos pecados uns aos outros. Agora, eu confesso o meu pecado a quem? A quem eu ofendi. Se a minha transgressão não tem nada a ver com o Marcelo, eu não tenho que procurar o Marcelo para confessar o meu pecado para ele. Se eu ofendi, por exemplo, o Ademar, eu não vou procurar o Marcelo para falar do meu pecado. Eu vou procurar o Ademar, quem eu ofendi, e vou confessar o meu pecado. Então eu devo confessar o meu pecado ao próximo, a quem eu ofendi, e a Deus, que é o ofendido por todas as transgressões. Sim, Gildo? E se a ofensa for pública? Ao invés de particular, for pública. Como deve proceder o que foi o ofensor? Defina para mim melhor o que seria uma ofensa pública. Por exemplo, eu te ofendi diante da igreja. Ok. Ou eu te ofendi em particular, somente eu e você. Ok. Quando um ato errôneo que eu fiz de ofensa torna-se público, eu deveria publicamente me retratar. Pelo menos na igreja nós orientamos isso. Um pecado, ele vem à tona, ele vem ao público e ele traz escândalo, opróbrio à igreja. Isso é tratado publicamente porque o pecado veio a público. Eu ofendi alguém, só essa pessoa sabe. Eu devo tratar com ela particularmente e não publicamente. Jesus Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 6, quando ele ensinou os discípulos a orar, ele disse assim, e quando orardes, entra em teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensarás. Então, há confissão secreta para os atos que eu cometo contra Deus. E deve haver, sim, a confissão pública se a minha ofensa, se o meu pecado tornou-se público para uma igreja, para uma comunidade, para que a ordem seja restaurada, para que o transgressor seja recuperado e para que fique patente e claro para todos ali que esse corpo de Cristo, a igreja, não aprova tal atitude. Acho que esse é um dos pontos mais positivos. Vamos para Isaías, um texto muito interessante do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 7. É uma pergunta. O que é que Deus espera que nós façamos hoje? Isaías, capítulo 55, vamos ler o versículo 7. Está na página 499 do Antigo Testamento. Página 499 do Antigo Testamento. Você que nos acompanha em casa, eu não sei a paginação da tua Bíblia, mas vamos ler o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7. E esse texto apresenta para nós o desejo que Deus tem para todo ser humano. O que Deus quer que nós façamos hoje? O profeta Isaías declara: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é o quê? Irmãos, Ele é rico em perdoar. Que coisa extraordinária! Deus é rico em perdoar. Poucas histórias da Bíblia ilustram esse fato de uma forma mais bela do que a história contada por Jesus em Lucas capítulo 15. A história do filho pródigo. Essa é uma história conhecida por todos vocês. A história fala de um garoto que pede a herança a seu pai. E no contexto bíblico, pedir a herança para o pai era desejar a sua morte. Esse jovem reúne a sua parte da herança, vai para uma terra distante e diz Lucas 15 que ele gastou tudo dissolutamente. Ele perdeu tudo que tinha com falsas amizades. Ele não tem mais o que comer. Ele vai parar numa pocilga.
ele passa a comer com os porcos. Aqui está o quadro de uma pessoa sem Deus. Poucos quadros na Bíblia chamam mais a minha atenção do que esse quadro. Uma pessoa sem Deus é como esse jovem, na pocilga. Uma pessoa que vive em pecado, que não sente necessidade do arrependimento, que não quer estender o perdão e nem buscar o perdão, é como esse jovem comendo alfarrobas com os porcos, comendo lavagem. Não havia um quadro pior para ser pintado do que esse que Jesus Cristo pintou. Um judeu que não toca em porcos ouvia essa história e ele pensa num garoto comendo com os porcos, longe do pai, depois de ter queimado toda a sua herança. Mas Deus sempre tem um final positivo para as histórias. E Jesus disse que esse jovem, no meio da pocilga, o Espírito Santo trabalhou no coração dele e ele tomou uma decisão. Ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele ensaiou esse discurso e enquanto voltava para casa, ele fazia esse discurso. Lucas 15 declara que quando o filho ainda vinha longe na estrada, o pai o avistou. Ora, se o pai o avistou, é porque os olhos do pai nunca saíram da estrada. Os olhos de Deus nunca saíram de você. Mesmo quando você vagueia longe dele, os olhos de Deus nunca saíram de você. E é só o amor do pai que motivou o filho a voltar. Porque há uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. Quando o filho vinha ainda longe, o pai o avistou. O pai correu. Esta é a única vez na Bíblia que declara que Deus correu. Deus correu para se encontrar Ademar com o filho que voltava. Mas como voltava esse filho? Ele voltava cabisbaixo, porque ele havia perdido toda a herança. Ele estava maltrapilho, com roupas comidas. Ele estava faminto porque não tinha o que comer, com os cabelos desgrelhados. Ele estava na pior condição que se podia estar. Mas quando o pai se aproxima desse garoto, qual é a atitude do pai? Ele abraça o filho. Quem sabe esse foi o maior abraço que a Bíblia descreveu. O filho começa a discursar para o pai e diz assim: Pai, pequei contra o céu diante de ti. E quando o filho vai pronunciar a segunda parte do discurso, o pai interrompe o discurso e diz assim: não importa, filho. Trazei depressa a melhor veste, colocai uma sandália nos pés dele, colocai um anel no dedo, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Sabe qual é a nossa realidade? Longe de Deus, nós estamos mortos. Longe de Deus, nós estamos mortos. E quantas pessoas caminham nesse mundo, trabalham, estudam, correm para um lado e para o outro e percebem que suas vidas são vazias e instáveis, porque estão longe do Pai. Não adianta correr, não adianta fugir. Você longe de Deus nunca será feliz, porque quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós um espaço chamado Templo da Alma, que é um espaço para a habitação dEle. E só quando Deus habita em nosso ser é que nós somos pessoas vivas. De outro jeito, nós somos mortos ambulantes. Ademar, você tem uma pergunta? Ingrid? Pastor, eu acho que esse tema é um tanto quanto complicado, porque perdoar não é fácil. Mas com relação a Deus, tem um limite de perdão para nós, seres humanos? Por exemplo, eu pequei hoje, peço perdão.
peco amanhã, peço perdão. Ou Deus vai perdoar sempre, eu vou poder pedir perdão sempre que Ele vai me perdoar, ou tem um limite de perdão? Não vou perdoar mais porque a Ingrid errou ontem e ela está pedindo perdão de novo, hoje. Como que fica? Eu podia usar Mateus para responder sua pergunta e outros textos, mas eu queria dizer para você uma coisa só. O perdão divino para conosco, ele sempre irá refletir a nossa atitude em perdoar. Como que eu perdoo? Se eu sou uma pessoa difícil de perdoar, a visão que eu tenho de Deus é de um ser difícil de perdoar. Se eu sou uma pessoa que tenho facilidade em perdoar, eu vou entender a Deus como alguém que tem facilidade em perdoar. Eu acredito que nenhum ser humano caminha tão distante que passe do alcance da graça divina. Agora, nós, às vezes, nos tornamos tão insensíveis para com o semelhante, para com aquele que nos ofendem, que nós limitamos a ação divina. É verdade que nós podemos chegar num ponto de ultrapassarmos a paciência divina e pecarmos contra o Espírito Santo. Mas só peca contra o Espírito Santo aquele que resistiu constantemente a oferecer perdão. Eu, você, todos nós aqui, nós não precisamos e não somos desafiados todos os dias a estender o perdão? Por que nós somos tão relutantes em dar perdão? Por que a gente tem tanto medo de oferecer o perdão para quem nos ofendeu? O que nós precisamos entender, e esta é a lição mais importante da Bíblia, a disposição que eu tenho em perdoar no meu relacionamento com os outros humanos será refletida na minha relação com Deus. Por isso que não é fácil. Mas quando eu despojo de mim mesmo, quando eu passo por cima de todas as injustiças que cometeram contra mim, e quando eu escolho perdoar, eu serei o mais beneficiado. Porque quem não perdoa, quem espera pela vingança, é como alguém disse certa vez. Quem perdoa, ele oferece cura. E quem espera a vingança ou não perdoar, é como comer um prato de veneno esperando que o outro morra. Isso não vai acontecer. Por isso, só o Espírito Santo pode trabalhar em nossa vida para nos tornar pessoas sensíveis, para quando nós formos ofendidos, nós perdoarmos, porque Deus vai lidar assim conosco. Marli. Deus demanda de nós obediência e não perfeição. A gente sabe disso. Mas se eu sou uma pessoa difícil de perdoar, isso significa que eu não estou nos caminhos de Deus, não estou completamente envolvida com Deus? Se somos pessoas difíceis de perdoar, possivelmente é porque nós alimentamos essa mágoa muito tempo no coração. Nós guardamos para nós muito tempo isso. Eu gostei dessa frase que essa jovem pronunciou. Ela disse que o perdão é um atributo divino. De fato é assim. Por isso que eu não posso me concentrar na ofensa. Eu não tenho que ficar dia e noite pensando naquilo que fizeram contra mim. Eu tenho que me concentrar no perdão e oferecer a Deus o melhor que eu posso e pedir a Ele que aquilo que eu não estou conseguindo hoje, que Ele trabalhe em minha vida, de tal forma que um dia eu tenha condições de colocar a cabeça no travesseiro. Porque, como alguém já disse, nada melhor para uma boa noite de sono do que uma consciência tranquila. Marcelo. Pastor, qualquer criatura pode receber o perdão de Deus desde que ela siga esses 4 passos. Certo. E no caso do diabo, se ele se arrepender, ele pode ser salvo? Ele pode receber o perdão de Deus e, consequentemente, ser salvo? Muito boa a sua pergunta. Nós estudamos aqui o profeta Isaías e o profeta Ezequiel quando falaram do momento em que Lúcifer caiu em pecado.
quando ele tentou colocar o seu trono acima do trono de Deus e quando ele quis para si a adoração que pertencia só a Deus, ou só Deus era merecedor. Nesse processo, Deus trabalhou com Lúcifer. Todos os passos que nós conhecemos que Deus hoje dá com o ser humano, certamente Ele deu com esse anjo, para que ele não chegasse nesse ponto. Mas Lúcifer resistiu, resistiu e resistiu, até um ponto que ele teve que ser expulso do céu. Não nos enganemos, o diabo teve, antes que fosse expulso do céu, todas as oportunidades que Deus poderia dá-lo. E quando ele foi expulso do céu, o seu caso já estava decidido. Hoje não há esperança mais para o perdão dele. E quando ele levou Adão e Eva ao pecado, sabe qual era a esperança de Lúcifer? Quando ele foi expulso do céu e viu o que ele havia feito e que não havia mais retorno, ele tentou iludir Adão e Eva para que, ao pecarem, o que Deus fizesse com Adão e Eva, teria que fazer também com ele. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e Eva e o de Lúcifer. Adão e Eva caíram em pecado porque eles foram induzidos ao pecado. Paulo diz que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Eles foram enganados. Lúcifer não foi enganado. Não havia o mal no universo. Deus o alertou de cada passo que ele estava dando. Ele não foi enganado. Ele, em sã consciência, fez as escolhas que fez. E é por isso que eu e você hoje somos chamados ao arrependimento e ao perdão. Em sã consciência, nós devemos entender de que o perdão é terapêutico. E se eu não estou disposto a perdoar quem me ofende, Deus não vai me perdoar. Não importa o que eu fiz ou o que me fizeram, o perdão de Deus é extensivo a todos. O que importa é que hoje, agora, o meu coração deve se abrir. Porque se eu não perdoar, eu não serei curado. Porque o perdão é terapêutico. Por isso vamos orar, para que Deus nos perdoe e nos ajude e nos dê forças para perdoarmos aqueles que precisam do nosso perdão. Bondoso Deus e Pai, obrigado porque o céu está interessado em nossa salvação. E obrigado porque o perdão nos foi franqueado mais uma vez ao estudarmos a Tua Palavra. Se existe alguém que nos ofendeu e que até o presente momento nós não conseguimos estender o perdão, que o Senhor opere em nosso coração um milagre, para que essa disposição seja em nós criada. Pai Santo, não deixe que as ofensas que nós sofremos endureçam o nosso coração e nos limite o perdão, para que o Teu perdão possa também chegar a nossas vidas. Perdoa naquilo que nós temos falhado. Perdoa os pecados que nós temos cometido. Perdoa as vezes que quebramos Tua lei e fizemos coisas que não foram do Teu agrado. Aceita-nos nesta hora, pelos méritos de Cristo. Transforma-nos, eleva-nos a uma atmosfera pura e santa, onde as ricas correntes do Teu amor fluam para a nossa alma. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, por sua companhia no estudo de hoje. Na semana que vem, estaremos juntos mais uma vez para um outro tema da Palavra de Deus. Que Deus o abençoe e até lá. Como posso crer num Deus que eu não consigo ver? Como posso merecer um Pai atento que conhece minha dor? Receber perdão e alívio que eu nunca vi, que eu nunca mereci. E ao me olhar esqueço os erros que sempre cometi. Me faz sorrir quando tudo ao meu redor me faz chorar.
e me levanta quando os meus fracassos me derrubam lá no chão. Como posso duvidar de um pai que me ama assim? Me faz sentir melhor quando o pior me atingiu. Transforma as minhas lágrimas em gotas de esperança no que está por vir, o dia em que eu verei o Pai que hoje eu não consigo ver, mas que sempre me observou. Como posso entender amor profundo assim? Como posso compreender o que a sua graça fez e faz por mim? Se estende e me alcança quando estou bem longe do meu lar. Meu coração em suas mãos enxerga aquele que me faz sorrir quando tudo ao meu redor me faz chorar, e me levanta quando os meus fracassos me derrubam lá no chão. Como posso duvidar de um pai que me ama assim? Me faz sentir melhor quando o pior me atingiu. Transforma as minhas lágrimas em gotas de esperança no que está por vir, o dia em que eu verei o Pai que hoje eu não consigo ver, mas que sempre me observou. Eu não preciso de evidências para crer no seu amor, e não preciso de mais provas para crer que Ele é Senhor. Me faz sentir melhor quando o pior me atingiu. Transforma as minhas lágrimas em gotas de esperança no que está por vir, o dia em que eu verei o Pai que hoje eu não consigo ver, mas que sempre me observou. Perdoar não é fácil, mas para que a gente possa ser perdoado, a gente tem que aprender a perdoar. À medida que eu tenho perseverado no estudo, né, da palavra, e a gente tem encontrado conforto e também orientações. Durante um tempo da minha vida, assim, durante anos, eu fiquei carregando um peso. É o que eu sentia, que era um peso que eu carregava por não perdoar uma pessoa, né? E aquilo doía em mim. E é engraçado que quando a gente não perdoa, na verdade a gente está carregando, é como se fosse um veneno, né? Que faz mal para nós mesmos. Perdão, aprendi que para mim herdar o reino dos céus, eu tenho que perdoar o próximo. Eu sei que não é fácil, mas é perdoando que se é perdoado. Perdão é complicado de se lidar, né, diariamente, porque muitas vezes você não está preparado a se perdoar uma pessoa por algum fato de algum ela fazer para você. Então acho que, como o pastor falou, para a gente chegar ao reino dos céus e conseguir
tá onde sonha, a gente trabalha, estuda para estar lá, acho que devemos estar perdoando o próximo e sempre estar de bem com o próximo, né? Tive vontade de pedir perdão, mas não pedi não. E tenho vontade até hoje de pedir perdão, mas não pedi. Porque talvez não deu coragem. Eu fico naquela dúvida que será que perdoa? Ou será que não perdoa? Será que vai aceitar não perdoa? Será que não? Sabe? Mas eu tenho vontade, ainda moro essa vontade aqui, de pedir perdão, mas não tive coragem. Perdoar fácil as pessoas é um problema que talvez não seja só meu. Eu acho que outras pessoas têm o mesmo problema. Mas com o estudo de hoje sobre o perdão, a gente sabe que temos que perdoar, né, para que sejamos perdoados por Cristo também, né? Temos que tirar essa... E uma vez que a gente tira, que a gente tem essa tristeza no coração, eu entendi dessa maneira, que a gente já obtém o perdão ali. Eu tenho um pouco de dificuldade, confesso, porque não é fácil. Eu acho que não é fácil nem perdoar e nem pedir perdão. Mas assim, eu tento. Eu acho que eu já perdoei todo mundo que já me fez algum tipo de mal e para eu mesmo conseguir ficar bem comigo mesma. E o que é mais fácil para você, pedir perdão ou perdoar? Perdoar. Perdoar. Você já teve que perdoar alguém? Já tive que perdoar, sim. E pedir perdão é mais fácil ou mais difícil? Pedir perdão é mais fácil. Para o senhor é mais fácil? Para mim é mais fácil. Já teve que pedir? Já tive de pedir. Para quem? Para minha esposa, para amigos, para inimigos. Sou uma pessoa que perdoa, mas fica remoendo dentro de mim certas coisas. Por exemplo, uma pessoa faz uma maldade para mim, demora tempo para perdoar. Por mais que eu tente perdoar, aquilo parece que fica dentro da gente. É difícil, é uma coisa que... Tem coisas que não, são rápidas e assim perdoa, de repente esquece, some da mente da gente. Mas tem coisas que fica guardado dentro da gente. No próximo programa... Gildo, Marli, Fernando, Ivan, Alessandra, Valdemar, Ademar, Lilian, Luiz, Marcelo e Ingrid. Nós vamos estar em um desses dois grupos. Nós vamos estar. Pastor, eu não quero saber nada disso, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Você pode. Você vai estar num desses grupos. Ah, eu quero ser um cristão fiel, sincero. Você vai estar em um desses grupos. Você que nos assiste em casa, eu não quero saber desse tema. Você vai estar em um desses dois grupos. Sabe por quê? Porque não existe um terceiro grupo. Não existe outro lado. Ou você está com Cristo, ou você está com o diabo.